Então, se o profeta tem olhos divinos para ver o futuro, esta pequena ponta que cresce de Roma nos primeiros séculos após o grande Império Romano, esta pequena ponta tem os olhos do homem, porque é guiado pela sabedoria humana, não pela sabedoria divina. É guiado pelo que o homem diz, não pelo que o nosso Senhor diz. E diz dele, surgirá outro depois dele. Ou seja, após os 10. Portanto, este poder surge entre os 10 na Europa Ocidental, em Roma. Surge após o desmembramento do Império Romano. Porque diz dele, portanto, em certo momento, nos primeiros séculos, será diferente dos primeiros. As primeiras 10 pontas eram poderes políticos. Porém, a Bíblia diz, não poderá ser o que a Bíblia diz? E será diferente. Portanto, este poder surgido de Roma não poderá ser um poder político, porque é diferente. Os primeiros eram políticos, só pode ser um poder religioso. O Império Romano está se desmembrando e um poder religioso surgiria de Roma. Eu fico pensando, a história nos diz que isto aconteceu. Este pequeno poder da ponta que surgiria entre as 10 pontas que surgiu de Roma, surgiria após as 10 pontas, após o desmembramento de Roma, e seria diferente das 10 pontas. Não apenas um poder político, mas na verdade seria um poder religioso. Substituiria 3 reinos. Lembra os Herules, os ostrogodos e os vândalos extintos, porque não aceitaram a fé de Roma que surgiu durante esses primeiros séculos. E teria olhos como os do homem. Substituiria a tradição humana, substituiria os mandamentos do homem pela sabedoria de Deus. Qual é este poder? Que poder surgiu nestes primeiros séculos? Vamos ver o que os historiadores nos dizem, o que a história nos revela. Esta noite queremos rever a história. Lemos a Bíblia, lemos as profecias, queremos que a história nos diga o que estava acontecendo enquanto Roma se desmembrava. O que aconteceu quando as tribos bárbaras chegaram a Roma. Vamos deixar que a história nos dê a resposta. E eu cito: das ruínas do Império Romano, gradualmente surgiu uma nova ordem de estados, cujo ponto central era a sede papal. Portanto, quando o Império Romano desmoronou, a igreja medieval, a igreja romana, ganhou força e o poder, o que diz? Portanto, inevitavelmente, resultou uma posição não apenas nova, mas bastante diferente. Lembra que a Bíblia diz que um pequeno poder da ponta seria, qual era a palavra? Diverso ou o quê? Diferente. Aqui na igreja ou igrejas, a história monumental do cristianismo, páginas 43 e 44, e diz que a igreja romana cresceria do Estado romano e que seria bem diferente da anterior. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre este pequeno poder da ponta? Este poder religioso e político surgindo de Roma. O que a Bíblia diz que tentaria fazer? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder tentaria mudar todas as leis do nosso Senhor. Esse poder tentaria ou pensaria que tinha autoridade de mudar as leis de Deus. A Bíblia diz que os santos ou o povo de Deus, eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos a metade de um tempo. Daniel 7, versículo 25. E assim, durante a Idade Média, a igreja medieval traria ensinamentos substitutos para a igreja. Muitas centenas de milhares aceitaram o falso no lugar do genuíno. Daniel 7, versículo 25, leiam comigo, por favor. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Só existe um mandamento que tem a ver com o tempo, e é um mandamento do sábado. Ele mudaria os tempos na lei, mudaria os tempos e a lei. Eu fico pensando, como isto aconteceu? Como isto aconteceu? Poderia Satanás ter tentado introduzir um ensinamento falso na igreja? Poderia Satanás ter introduzido um sábado substituto há tantos séculos atrás? Poderíamos estar observando uma tradição semelhante àquela guardada na época do czar, na antiga Rússia? Eu fico pensando, como isto aconteceu?
O apóstolo Paulo estava muito preocupado, e o apóstolo Paulo nos avisou sobre o afastamento da verdade. O apóstolo Paulo nos avisou sobre a substituição do falso pela verdade. Ouçam o que Paulo disse. Ele disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E Paulo disse: ouçam, porque surgirá entre vocês, entre seu rebanho haverá perseguição cruel. A Bíblia diz que lobos cruéis surgirão entre vocês e não perdoarão ao rebanho. Isto aconteceu, a igreja cristã foi perseguida, não foram queimados na fogueira, não foram lançados aos leões, o sangue dos cristãos não foi derramado. Porém, quando Satanás viu que não poderia destruir a igreja pela perseguição, Paulo disse: não estou só preocupado com os lobos cruéis, não estou só preocupado com a perseguição externa, pois estas são as palavras do apóstolo. Estas são as palavras de Paulo para os primeiros líderes cristãos. Ele disse que dentre nós mesmos, Paulo reuniu os líderes cristãos e disse: entre vocês mesmos, dentro da igreja cristã, ele disse, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão o quê? Coisas perversas. O que significa perversa? Torta, falsa, enganadora. Paulo disse: não estou só preocupado com o que acontece com a perseguição externa, mas estou preocupado com o que acontece entre vocês, quando coisas perversas são ensinadas dentro da igreja, quando o falso é aceito como realidade. Na verdade, Daniel diz em Daniel 8, verso 12, que a verdade de Deus cairá por terra. Novamente vamos recorrer à história. A história nos diz que nestes séculos 300, 400, 500 depois de Cristo, que direitos e tradições entraram para a igreja. Isto é o que a história diz. Eu estou citando: no intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Paulo nem Pedro ouviram falar, silenciosamente tornaram-se uso comum. E então alegaram a patente de instituições divinas. A igreja antiga, páginas 6 e 7. Portanto, algo penetrou silenciosamente na igreja. Poucas pessoas perceberam o que estava acontecendo. Poucas pessoas perceberam o que havia ocorrido. Porém, estas tradições penetraram silenciosamente na igreja e depois alegaram a patente de instituições divinas em uma geração após a outra. Na verdade, foram aceitas. A propósito, quantas pernas tem uma aranha? Sabiam que em 350 a.C., Aristóteles, o grande filósofo, disse que uma aranha tem 6 pernas? E por 20 séculos, porque Aristóteles disse, todos acreditaram. E ninguém se deu o trabalho de contar. 20 séculos depois, Lamarck, o grande biólogo no século XVI, se deu a este trabalho de contar e descobriu que as aranhas não eram insetos, mas aracnídeos. E descobriu que aranhas tinham 8 pernas. Mas você não duvida de Aristóteles. Se Aristóteles disse, então é assim que é. E a questão da mudança do sábado? É uma questão de contar. É uma questão de lealdade, é uma questão de obediência, é uma questão de farsa ter sido introduzida na igreja nos primeiros séculos. Ora, Daniel previu a mudança. Ele disse: cuidará em mudar os tempos. E o que, amigos? As leis. Daniel 7, versículo 25. Daniel previu as mudanças. Vamos olhar os registros da história e os registros da igreja. Vamos olhar a igreja medieval. A igreja medieval alega que mudou o sábado da Bíblia. Sabem, eu fui criado em uma adorável casa católica romana. Eu ajudei o padre no altar durante a minha infância. Mas ao começar a estudar essas profecias, cuidará de mudar os tempos e as leis, eu recorri ao meu catecismo, aos primeiros ensinamentos da igreja. Sabe o que um dos mais famosos autores romanos na América, James Cardinal Gibbons, que viveu no século XIX, disse? Foi isso que ele disse. Ele disse: poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. E ele continua: as escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. E neste ponto concordo totalmente com James Cardinal.
As Escrituras reforçam a observação religiosa do sábado. Podem encontrar isto na Fé dos Nossos Pais, página 89. Um cardeal católico disse isto. No Catecismo da Conversão, a conversão do Catecismo de Peter Gierman, em 1948, por favor, leiam. Sabem que este catecismo foi usado para centenas de milhares de católicos convertidos entrando para a Igreja Católica. A pergunta: qual é o dia do sábado? Resposta: sábado é o dia do sábado. O catecismo diz que sábado é no sábado. Pergunta: por que observamos o domingo e não o sábado? E isto é o que o catecismo diz. Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de sábado para domingo. Estão vendo? Isso não foi feito sem pensar. Para pessoas honestas, para pessoas que querem realmente saber, o catecismo é bastante claro. A igreja transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis a enciclopédia católica. Podem procurar em qualquer biblioteca. Diz isso. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, foi o terceiro mandamento. E sabem por que a Igreja Católica fala que é o terceiro mandamento e não o quarto? Porque o que não adoramos não está lá. O terceiro mandamento se refere ao domingo, que seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Portanto, a Enciclopédia Católica diz que a Igreja mudou o dia. Em 88, Stephen Keating, um dos mais famosos autores católicos dos Estados Unidos, escreveu sobre o fundamentalismo, escreveu sobre protestantes, e isto é o que ele diz. Ele diz: os fundamentalistas reúnem-se para adorar no domingo, são cristãos protestantes. No entanto, não há evidências na Bíblia de que a adoração conjunta deveria ser aos domingos. O sábado judeu, ou o dia do descanso, é claro, no sábado. Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração para os cristãos em honra da ressurreição. Carl Keating, Catolicismo e Fundamentalismo, 1988, página 38. Portanto, Keating diz: sim, foi a Igreja que mudou o dia, e ele acrescenta: em honra da ressurreição. Mas Deus já nos deu um sinal da sua ressurreição. Como celebramos a morte de Cristo? Com a comunhão. Se querem celebrar a morte de Cristo, comunguem. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, quando muitos foram batizados em Cristo, morrerão em Cristo, mas ressuscitarão em honra ou em semelhança à ressurreição. O batismo é o símbolo da ressurreição. Deus nunca nos disse para guardar o domingo em honra à ressurreição. Vamos para o túmulo na terra, somos enterrados e depois saímos vivos, uma nova vida em Cristo. Ressuscitamos como Cristo para uma nova vida. Realmente, Carl Keating tinha razão. A igreja realmente transferiu o dia do sábado para o domingo. Eis o mais novo catecismo, é chamado Catecismo Controverso. Quer dizer, o catecismo que responde às controvérsias, recentemente publicado. Pergunta: quando os protestantes profanam o trabalho no sábado ou no sétimo dia da semana, seguem as Escrituras como sua única regra de fé? Agora escutem o que ele nos dá como resposta. Pelo contrário, eles têm apenas a autoridade da tradição para esta prática. Ao profanar o sábado, eles violam um dos mandamentos de Deus, que em seus princípios nunca foram revogados. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Catecismo Controverso, página 60. Estão vendo, amigos? A igreja medieval disse: nós temos autoridade, podemos transferir o sábado. Eles alegaram ter autoridade e, portanto, dizem aos protestantes: realmente, se estão seguindo a Bíblia, deveriam voltar à Bíblia e observar o sábado. Mas se aceitarem a autoridade da igreja romana, então tudo bem guardar o domingo. Este é o raciocínio. E quando Martim Lutero, o famoso teólogo alemão, estava discutindo com o Dr. Eck na Reforma, estava discutindo sobre a Bíblia e apenas a Bíblia. Escutem os argumentos que o Dr. Eck usou contra Martim Lutero. Dr. Eck, o teólogo católico, discutiu com Lutero e foi isto que ele disse. Estou citando de cânone e tradição, o famoso registro histórico deste evento. A autoridade da igreja não poderia estar presa à autoridade das Escrituras, porque a igreja havia mudado o sábado para domingo, não por um comando de Cristo, mas por sua própria autoridade. Cânone e tradição, página 263. Dr. Eck argumentou assim. Ele disse: Lutero,
você não pode dizer que devemos recorrer à Bíblia e apenas à Bíblia. E o motivo de não poder dizer isso, Lutero, é porque a igreja mudou o sábado e a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Realmente, cristãos que acreditam na Bíblia são levados a estas palavras provocadoras em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo.